comunidade de startups aqui de Rondônia, né, Tambaqui Vale, e tá com ele hoje aí para apresentar o nosso evento de hoje. Boa noite, Vitor. Boa noite, Eli. Boa noite aos colegas que estão na sala. Eu tive ontem acompanhando, não toda, mas grande parte da apresentação da Ana, no primeiro dia do evento. Foi muito bacana, muito bom. Achei legal que a Ana trouxe uma perspectiva diferente sobre empreendedorismo, né? E o meu desafio hoje é tentar manter o nível da Ana, e por isso eu tentei trazer também uma visão um pouco diferente do empreendedorismo, não que sejam novidades ou que ninguém saiba disso, mas eu tentei trazer aqui hoje algum conteúdo um pouco diferente do tradicional, né? Falar de mudança, falar de transformação ligada a empreendedorismo é mais ou menos o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu quero agradecer ao Hub RO, vocês da Semente Negócios, a CEDI, aí, em nome do Mori, e agradecer ao convite de estar aqui. É sempre bom também estar movimentando o ecossistema de startups e o ecossistema de inovação aqui de Porto Velho, né? E de Rondônia, no geral, né? Então, agradeço pelo convite e vou tentar agora projetar aqui uma apresentação. Não sei se é bem uma palestra, como a Eli falou. Eu não gosto muito dessa coisa de palestra, porque fica parecendo que tem um professor aqui transmitindo conteúdo, e aí do outro lado tem um monte de gente que não sabe nada e está tentando aprender o que o professor aqui está falando. Não é nada disso, né? Na verdade, é um bate-papo. Eu sei tanto quanto vocês, e o objetivo aqui talvez seja trocar algumas experiências e passar para vocês a experiência que eu tenho tido durante esse tempo no empreendedorismo, e também aprender com vocês. Então, eu prefiro que isso seja chamado de um bate-papo, mas a Eli elegantemente me apresentou como palestrante. Eu agradeço, Eli. Obrigado, Eli. Então, o tema hoje, a semana, a gente vai falar sobre empreender, né? Sobre empreendedorismo. Ontem, como sendo um ato de amor, e hoje um ato de mudança, né? Mudança em todos os aspectos, né? Mudança que a gente vai ver mais na frente, mudança nossa de agir, mudança de pensar, mudança do mundo, mudança do cenário que está à nossa volta. Então, está tudo mudando, tudo se transformando, e a gente precisa seguir nesse formato. O formato do nosso bate-papo, na primeira parte, a gente vai fazer algumas reflexões. A gente tem falado muito de empreendedorismo e inovação, então refletir um pouco sobre o que é isso. Na parte intermediária, a gente falar mais a fundo sobre as mudanças que estão acontecendo e o que é preciso de mudança para que a gente possa empreender. E, no final, a gente tirar algumas conclusões. Eu costumo brincar que são conclusões sem respostas, né? Porque o objetivo aqui não é dar resposta para ninguém, até porque a gente não tem resposta para tudo, né? Então, talvez a gente saia daqui com mais perguntas do que respostas, mas se isso acontecer, a gente alcançou o nosso objetivo. A primeira coisa que a gente pode começar a refletir é o que é empreender, né? Muita gente fala sobre empreendedorismo, sobre empreender, eu quero empreender, e muita gente acha que empreender é abrir um CNPJ, né? E a gente sabe que empreender é muito mais do que isso. Empreender tem a ver muito mais com atitude, que a gente está falando daqui a pouco também sobre atitude. Então, tem muito mais a ver com o nosso comportamento do que o CNPJ em si. Pode ser que eu tenha um CNPJ e empreenda com o meu CNPJ, ou pode ser que eu empreenda dentro da empresa que eu trabalho, por exemplo. É o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Pode ser que eu empreenda no governo, como o pessoal do Hub RO está fazendo, por exemplo. Então, o primeiro mito que a gente tem que vencer aqui é que empreender não tem necessariamente a ver com o CNPJ, né? Tem muito mais a ver
inclusive com o que a gente falou ontem com a conversa com a Ana, tem muito mais a ver com o propósito de vida, né? E não apenas em abrir um novo negócio ou alguma coisa parecida. E, paralelamente a isso, e que a gente vai ver também, paralelamente à atitude de empreender, ao sonho de empreender, a gente tem que fazer isso tudo de uma maneira nova, né? De uma maneira inovadora, diferente, para surpreender as pessoas e fazer sentido aquilo que a gente está fazendo, para a gente não ser mais um no mercado, né? Então, inovação, como a gente vai ver mais para frente também, tem tudo a ver com essa conversa de empreendedorismo. E o que é inovação, né? Inovação não tem a ver com tecnologia somente. Inovação não tem a ver com invenção somente. Inovação não é coisa de empresa grande, não é coisa só do governo do estado de Rondônia, ou não é coisa só da Semente Negócios, que são empresas já consolidadas, organizações consolidadas, e inovação não é só para eles, né? Inovação, na verdade, é pegar o que está sendo feito, né, e fazer de forma diferente, com resultados melhores, é evidente, né? Não adianta também você tentar fazer a mesma coisa de maneira diferente com resultado pior. Isso não é inovação. Para ter inovação, você precisa surpreender as pessoas fazendo coisas de maneiras diferentes, mas com resultados melhores, de maneira mais rápida, mais barata, enfim. O resultado tem que estar intimamente ligado a essa inovação. Só que tem um paradoxo nisso, né? Quando a gente está falando de inovação como fazer diferente, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Todo mundo acha lindo isso, né? Todo mundo acha bonito fazer diferente, todo mundo acha bonita a palavra de inovação, a palavra inovação, né? Mas nem todo mundo está disposto a mudar, né? E é exatamente esse nosso tema de hoje. A gente está falando de mudança, né? Inovação é bonito para todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a mudar. Tem muita gente querendo ficar na sua zona de conforto. Para que eu vou mudar um negócio que muitas vezes está dando certo? Ou para que eu vou mudar uma coisa que eu faço há 50 anos da mesma maneira, ou que eu fabrico da mesma maneira há 50 anos? Enfim, para que eu vou mudar? Inovação é o oposto disso, né? Inovação é exatamente a mudança. Então, é por isso que a gente chama isso de paradoxo da inovação. Todo mundo acha bonito inovação, todo mundo acha bonito fazer diferente, mas nem todo mundo está disposto a mudar. Então, essa primeira parte foi uma primeira parte para a introdução, para a gente entrar, na verdade, agora no tema mais central do nosso bate-papo, que é o tema da mudança. Se vocês quiserem interferir com perguntas ou com dúvidas, ou, enfim, quiserem participar desse bate-papo, como eu falei, é um bate-papo, não tem problema nenhum, eu só não estou vendo vocês. Talvez vocês terão que abrir o microfone, enfim, e chamar, não tem problema nenhum, podem me interromper, que a gente vai fazendo dessa maneira. Quando a gente fala de mudança, a gente precisa entender que o mundo mudou, né? Então, se o mundo mudou, por que eu não tenho que mudar também, né? O mundo mudou e não mudou simplesmente por conta da pandemia, né? As pessoas têm, principalmente as pessoas que não estavam envolvidas com essa parte de empreendedorismo e inovação, as pessoas costumam ligar a mudança do mundo com a pandemia. Mas, na verdade, se a gente for parar para observar, a mudança já vinha acontecendo antes da pandemia, né? Talvez a pandemia tenha potencializado essa mudança, tenha acelerado essa mudança, mas a mudança já estava acontecendo desde antes da pandemia, né? Quando a gente fala de trabalho em home office, por exemplo, quando a gente fala em telemedicina, por exemplo, são coisas que estão sendo muito faladas agora, mas antes da pandemia já se falavam em home office, já se falava em telemedicina, então a mudança já vem acontecendo há muito tempo. E a pandemia talvez sim tenha potencializado
essa mudança, essa transformação, mas não foi por conta da pandemia necessariamente, né? Todo mundo principalmente agora na pandemia, muita gente pensa em empreender, né? Enfim, está muito na moda também, talvez, essa palavra de empreender, ou a questão das startups, né? As pessoas têm acompanhado mais de perto esse cenário e muita gente tem esse sonho de empreender, né? Eu quero empreender meu próprio negócio, eu quero desenvolver o meu projeto. Esse é um movimento natural quando a gente observa que tem outras pessoas empreendendo e tendo sucesso, né? A gente consegue ver empresas crescendo muito, mesmo durante a pandemia. A gente vê novos negócios surgindo com sucesso e as pessoas começam a observar, e é um movimento natural a pessoa também querer empreender, né? Querer tirar o seu projeto do papel. E para empreender, tem muita questão do sonho, né? O sonho, as pessoas sonham em empreender, sonhar é importante. Aliás, eu diria que sonhar é fundamental, a gente precisa sonhar. Sonhar talvez seja o combustível que vai levar o nosso projeto à frente, mas somente o sonho não vai resolver muita coisa, né? O sonho é importante, é fundamental, mas só ficar sonhando não se resolve muita coisa. Talvez a gente precise, além de sonhar, a gente precise também da mudança de partir para a ação, né? De fazer o que a gente chama de atitude empreendedora. A gente precisa ter atitude, ao invés de ficar só sonhando no negócio que pode dar certo, porque você olha para o lado, você vê muita gente ou algumas pessoas empreendendo com sucesso, você começa a sonhar também e, ok, é bacana, mas se não tiver ação, não acontece nada. O sonho, a gente fala que é o combustível, mas a ação é o motor. A ação é que vai te tirar do lugar. A ação é que vai te levar além. A ação é que vai te levar à frente. Essa atitude empreendedora, eu li outro dia uma coisa muito interessante, que essa atitude ela é a mais transformadora do que todas as outras ferramentas, né? Porque se eu tenho atitude, eu já tenho um meio caminho andado, né? Agora, se eu ficar só no sonho, eu não saio do lugar. Eu tenho esse combustível, mas não saio do lugar. E eu acrescento aqui, e isso aqui foi uma coisa que eu acrescentei também, além do sonho, além da ação, além dessa mudança de querer fazer as coisas, de colocar as coisas para acontecer, eu preciso ter o protagonismo, né? Eu preciso dessa ação durante toda a minha jornada, né? Eu não posso, por exemplo, ok, eu tenho ação, eu vou colocar o meu projeto para rodar, eu vou empreender, mas na primeira dificuldade que eu tenho, eu desisto. Na primeira dificuldade que eu tenho, eu deixo o meu projeto de lado. E aí, via de regra, esse tipo de empreendedor ele costuma culpar outras pessoas ou outras situações, né? Então, meu projeto deu errado por culpa do governo, por culpa do meu sócio, por culpa da minha família, por culpa do meu amigo, por culpa do banco. Começa a culpar todo mundo. E isso também não leva a gente à frente. A gente tem que ter sonho, a gente tem que ter ação, mas a gente tem que ter também protagonismo. Eu sou responsável por tudo que acontece no projeto que eu estou empreendendo. Então, se eu tenho um fracasso, que é perfeitamente normal, eu tenho que aceitar e eu sou responsável por isso. Se eu erro, eu sou responsável por isso. Também, se eu acerto, se eu tenho um sucesso, eu sou responsável por isso. Então, esse protagonismo a gente precisa ter também. Não adianta ter o que a gente chama de ação até a página 2. Eu tenho ação, mas a primeira coisa que deu errado, eu desisto do meu projeto e coloco a culpa no outro, enfim, coloco a culpa do meu fracasso no outro. Então, isso também não funciona. Então, sonho, ação
e protagonismo. Ontem, na verdade, na conversa com a Ana, a gente ouviu muito sobre protagonismo, sobre propósito, e ela deu um show ontem quando ela falou isso, que é exatamente assim: a gente tem que ser dono do que a gente faz, tanto dos nossos erros, dos nossos fracassos, como do nosso sucesso também, né? Mas antes de sonhar, antes de ter ação, né, sobre alguma coisa, e antes de imprimir um protagonismo, a gente precisa enxergar oportunidades, né? A gente só consegue empreender se a gente conseguir enxergar oportunidades. E essa é uma outra mudança também que o empreendedor ele precisa ter. O empreendedor ele precisa estar focado nas oportunidades. A gente fala sempre que o empreendedor ele gosta de problema, ele gosta de desafios, né? O empreendedor não pode correr do problema. O empreendedor ele tem que encarar o problema como uma oportunidade de empreender, de criar uma solução para aquele problema, né? Então, o empreendedor ele precisa estar atento às oportunidades, né? E aí, isso tudo vem antes do sonho, né? Antes de sonhar, você tem que enxergar uma oportunidade. E como que você consegue enxergar uma oportunidade, né? Como que surgem as oportunidades? Aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Quando a gente quer aperfeiçoar, ou quando a gente está tratando, por exemplo, de aperfeiçoamento de um negócio, aqui tem oportunidade. O que acontece com empresas, por exemplo, que estão no mercado há bastante tempo, estão muitas vezes até vendendo bem, estão bem posicionadas no mercado, mas elas entram na zona de conforto, que elas acham que, enfim, eu já vendo assim há 50 anos, para que eu vou mudar, né? Então, o empreendedor ele tem sempre que pensar em aperfeiçoamento de negócio, ele tem sempre que pensar em melhorar o negócio dele, né? Ou o projeto que ele está empreendendo, ou o projeto que ele está desenvolvendo. Mesmo que aquele negócio ou aquele projeto seja um sucesso hoje, ou às vezes esteja até vendendo bem hoje, mas ele precisa sempre estar pensando em melhoria, precisa sempre estar pensando em aperfeiçoamento, e são esses aperfeiçoamentos de negócio que surgem oportunidades para empreender, né? Então, quando eu observo o aperfeiçoamento de outro negócio ao meu lado, eu posso enxergar ali uma oportunidade de empreender. Desejos e necessidades insatisfeitas também. Hoje, o ser humano é cheio de desejos, na verdade, não hoje só, sempre foi cheio de desejos e necessidades, e aqui também tem muita oportunidade para empreender, né? Então, um desejo, por exemplo, que a gente pode dar de exemplo hoje, na época de aulas remotas, todo pai, e eu sou pai também, enfim, meu filho assiste aulas remotas, mas todo pai gostaria de ter algum tipo de controle naquelas aulas que o filho está assistindo, se ele está produzindo, se ele não está produzindo, se ele está assistindo, se ele não está assistindo. Então, esse é um desejo que eu, como pai, tenho hoje, e tenho certeza que tem muito pai que tem esse desejo. Aqui tem uma oportunidade de empreender, né? Então, quando a gente tem esses desejos e necessidades insatisfeitas, a gente tem oportunidade de empreender. Caos no mercado também é uma oportunidade que a gente pode encontrar para empreender e resolver esse caos, né? Mudança na economia também é um outro exemplo, que sempre pode gerar bons insights para empreender, novos hábitos e costumes, né? Com a pandemia, por exemplo, as pessoas tomaram o hábito de usar máscaras, por exemplo. Será que não tem oportunidade de empreender com esses novos hábitos e costumes? Talvez tenha. Então, novos hábitos e costumes são boas oportunidades de empreender também. Exploração de hobbies também é uma outra oportunidade para empreender. Alianças estratégicas, quando a gente vê uma empresa, a gente pode voltar no primeiro caso lá da empresa que está bem posicionada no mercado, talvez, se ela fizer uma aliança estratégica, pode ser até com uma outra empresa que ela julgasse concorrente ou que, de alguma forma, afetasse o desempenho dela, pode ser que, se ela forma uma aliança estratégica com essa empresa, ela cresça ainda mais. Então, é uma boa oportunidade também de empreendimento, de empreender, quando a gente pensa
em alianças estratégicas. E aí vale para alianças estratégicas de startups com o governo, de empresas grandes com empresas pequenas, de governos com universidades, de empreendedores com empresas, enfim, as alianças elas são possíveis em várias esferas. E observação de tendências também, né? É uma boa oportunidade para empreender. Muita gente confunde tendência com tentar desvendar ou descobrir o futuro. Não tem nada, tendência não tem nada disso, né? Tendência não tem nada a ver com previsão. Tendência, muitas vezes, está acontecendo do seu lado, numa empresa de um outro setor, que você pode entender aquela tendência do outro setor como sendo uma tendência do seu setor também. Por que não, né? Então, se a gente for observar, por exemplo, o setor da educação, que tem uma tendência muito grande pela questão do ensino à distância, né? Pela questão do EAD, pode ser uma tendência do setor de saúde também, né? Então, quando a gente começa a observar, o empreendedor tem muito o empreendedor ele precisa ser observador, ele precisa ser curioso. Às vezes ele olha uma tendência de uma outra área que não tem nada a ver com a área dele, mas que ele pode aproveitar e entender que aquilo pode ser uma tendência da área dele também e tentar empreender em cima dessa observação, né? Então, a gente falou um pouco de sonho, que não adianta sonhar, não adianta somente sonhar, na verdade, a gente precisa ter atitude para fazer acontecer, e antes disso, a gente precisa identificar oportunidades, né, para empreender, e depois disso tudo, né, que tipo de mudança que a gente precisa fazer quando a gente está falando de empreendedorismo. Então, a gente tem que pensar sempre em usar o nosso potencial criativo e a gente tem que pensar sempre em fazer de maneira diferente, que é o que a gente viu lá no início de inovação. Não adianta eu ter atitude para empreender e fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, né? Eu preciso, sim, ter o sonho, eu preciso, sim, ter atitude, mas eu tenho que fazer isso de maneira diferente. Eu tenho que sair do senso comum, eu tenho que quebrar paradigmas, eu tenho que fazer diferente, né? Então, eu tenho que inovar. Então, eu tenho que empreender com inovação, mesmo sabendo que inovação é risco, né? A taxa de mortalidade dos projetos de inovação, das startups ou das pequenas empresas, enfim, a taxa de mortalidade é altíssima porque inovar é risco. Mas a gente precisa estar afeito a riscos, porque não tem outro jeito de inovar senão correndo risco, né? Como inovação, a gente trabalha muito em cima de incertezas, né? De coisas que a gente não tem muita certeza, a gente tem que testar muito, então o risco de a gente errar é muito grande, mas não tem problema nenhum errar, não tem problema nenhum fracassar. O que tem problema, como a gente falou antes, é errar, fracassar e desistir. Aí tem problema, né? Mas errar, fracassar, isso faz parte do caminho do empreendedor. Então, além da atitude empreendedora, a gente tem que pensar também na criatividade e inovação, mesmo sabendo que não é fácil, né? Muito embora pareça muito simples, a gente falou também lá no início que todo mundo acha lindo inovação, todo mundo acha lindo transformação digital. Nas empresas, inclusive, a palavra inovação está lá no banner, está lá na parede, está lá no planejamento estratégico, todo mundo acha lindo a palavra inovação. Parece ser muito simples, mas não é nada simples, né? Não é nada simples. Inovar não é fácil, inovar é difícil, até porque para nós, inovar é antinatural. O natural para nós é seguir os padrões. O natural é fazer a mesma coisa que todo mundo faz. O natural é fazer o que eu sempre fiz, né? Fazer o que eu sempre fiz há 20 anos. Por que eu vou mudar? Então, o ser humano ele tá programado para seguir padrões, né? Ele está programado para seguir até aquela trilha. E inovação é o oposto disso, né? Então, por isso que a gente diz que inovação é antinatural. Inovação requer esforço, inovação requer suor,
requer correr risco, enfim, não é fácil inovar, né? É bonito, mas não é fácil. Como a gente falou, inovar e transformar não combina com zona de conforto, nem com síndrome de Gabriela, que a gente fala, né? O que é síndrome de Gabriela? Síndrome de Gabriela é: eu nasci assim, eu sempre fiz assim, sempre vou fazer assim, para que eu vou mudar, né? Então, eu vou continuar fazendo assim. Então, inovação não tem nada a ver com isso. Inovação é o oposto. Inovação é transformar, é mudar, é fazer diferente, mesmo que o que eu esteja fazendo hoje esteja dando certo. Pode ser que eu tenha esteja empreendendo, o meu empreendimento ou o meu projeto está dando super certo, mas eu preciso todo dia pensar de alguma maneira inovar, de alguma maneira transformar e não me acostumar com aquela zona de conforto, né? Então, isso tem tudo a ver, na verdade, com o tema do nosso bate-papo de hoje. Nosso bate-papo de hoje é: empreender é um ato de mudança. Tem que mudar. Não adianta permanecer na zona de conforto, senão você não vai conseguir ir além, você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir dar o segundo passo, o terceiro passo, enfim, e chegar onde você quer chegar. Muitas empresas, grandes empresas, e aí a gente tem vários exemplos, a gente poderia passar aqui a noite inteira dando esses exemplos de empresas grandes que até ontem eram empresas enfim, de reputação alta, empresas que faturavam milhões, só que permaneceram na zona de conforto, não perceberam que o mercado está mudando, não perceberam que precisava ter agilidade, não inovaram o suficiente, não se transformaram o suficiente e hoje estão aí para a história, né? Muitas nem estão aí mais, já foram para a vala, né? Então, isso acontece com o grande, acontece com o pequeno, acontece com o empreendedor, acontece com todo mundo, né? Tem que sair da zona de conforto, tem que mudar. Empreender é sair da zona de conforto. Depois de tudo que a gente conversou aqui, a gente pode finalizar enfim, com algumas conclusões. Não são respostas, né? Como eu falei lá no início, talvez toda essa reflexão que a gente provocou aqui tenha trazido mais perguntas do que respostas, mas é assim mesmo que tem que ser feito, né? Então, a gente aprendeu, por exemplo, que só sonhar não adianta, né? A gente precisa ter atitude, tem que colocar ação, tem que colocar esforço, tem que suar, não adianta ficar só sonhando, porque as coisas não vão cair do céu, né? E colocar ação com inovação, fazendo diferente, utilizando a criatividade, para não estar fazendo também a mesma coisa que todo mundo faz, porque aí a gente vai ter ação, a gente vai gastar energia, mas está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, e talvez esse não seja o melhor caminho, né? A gente precisa usar a criatividade e a inovação para surpreender, né? E, diante disso tudo que a gente falou, a gente consegue ser um agente de mudança, seja na empresa que a gente trabalha, seja no governo, seja no projeto que a gente está empreendendo, seja na universidade que a gente está porventura estudando. Então, quando a gente tem esse mindset de transformação, esse mindset de mudança, de ação, de atitude, a gente consegue transformar ao nosso redor, né? Talvez alguns de vocês vão assumir um cargo, por exemplo, de liderança no futuro, se não já estão nesse cargo de liderança agora, alguns já estão, né? Outros podem assumir no futuro, e é muito importante ter essa atitude empreendedora em qualquer lugar que você estiver liderando uma equipe, por exemplo, né? Porque a gente costuma falar também que liderar ou liderança não é um cargo, né? Liderança é um estado em que você consegue ter sucesso com duas coisas, né?
você consegue ter sucesso inspirando as pessoas e você consegue ter sucesso dando suporte a essas pessoas. Dando suporte talvez seja a parte mais fácil, né? Dar suporte é uma coisa que depende só da gente, né? Quem está liderando uma equipe sabe disso, ou quem está liderando um projeto sabe disso, que dar suporte, basta você ter vontade, você vai dar esse suporte. Agora, para você inspirar as pessoas, já é um pouco mais complicado. Você pode achar que está fazendo o melhor, mas, na verdade, você não está inspirando ninguém, né? Você só vai conseguir inspirar as pessoas se você tiver esse mindset de transformação, esse mindset de mudança, esse mindset de inovação que a gente falou nesse bate-papo. Então, pessoal, para finalizar, eu deixo aqui para vocês essa frase, né? Quem não experimenta as lentes do futuro enxerga o presente com os óculos do passado. É muito no sentido da gente não cair na tentação de continuar fazendo sempre a mesma coisa, estar sempre na zona de conforto, porque a gente fez isso há 20 anos ou há 30 anos, e por que a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa, né? Por que a gente não pode continuar na zona do conforto, na zona de conforto? Então, essa frase é um pouco para inspirar vocês, ainda que vocês tenham sucesso no que vocês estejam fazendo, não cometam esse erro de estar na zona de conforto, né? Procurem mudar, procurem se reinventar, procurem transformar ou o projeto que vocês estão empreendendo, ou a empresa que vocês estão trabalhando, enfim, não caiam na tentação de permanecer na zona de conforto, mesmo que estiver dando tudo certo no que você estiver fazendo. Eu não tenho nenhuma, com esse bate-papo nosso que a gente está finalizando, eu não tenho não tinha nenhuma pretensão de ensinar vocês aqui a como fazer, né? Que estratégia utilizar para empreender e ter sucesso, até porque eu não acredito em fórmula pronta, eu não acredito em receita de bolo. Se eu tivesse essa fórmula, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês. Então, eu acho que ninguém tem essa fórmula, eu não tenho essa pretensão de ensinar a vocês o caminho do sucesso, né? Talvez o que eu tenha feito aqui foi passar um pouco da minha verdade, do meu ponto de vista para vocês, da minha experiência. Pode ser que faça sentido para vocês o que eu falei, pode ser que não faça sentido também, e está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum, mas se pelo menos de tudo isso que a gente conversou hoje, ficou simplesmente esse recado, né? Se vocês entenderam que a mudança é necessária, a gente precisa mudar, se somente isso ficou marcado aí para vocês nesse nosso bate-papo, eu já vou me dar por satisfeito e eu fico feliz, tá? Eu fico por aqui, eu vou abrir aí para perguntas. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, esse é o meu LinkedIn. Sou o Vitor Hugo Ribeiro, eu sou líder da comunidade Tambaqui Valley, aqui de Rondônia. Eu sou co-founder da MV Play, que é uma empresa que tem levado metodologias de inovação, de empreendedorismo para universidades, para empresas, para o governo, enfim, a gente tem feito um trabalho nessa direção. Então, eu também estou na MV Play, vocês vão me encontrar nesses caminhos aí de inovação e empreendedorismo pelo nosso caminho, pela nossa trajetória. Era isso, então, que eu tinha para passar para vocês. Se tiverem, vou abrir o Eli para vocês. Não sei se tem perguntas, se alguém quer fazer algum comentário. Fiquem à vontade aí. Vou pegar o seu gancho aí, Vitor, só para comentar um pouco. Eu acho que ontem, né, a gente teve uma apresentação lá da Ana,
né? Assim, acho que mostrou um outro viés, assim, né? Falou muito mais no sentido do empreendedorismo como amor mesmo, como propósito. Aí hoje, né, você já trouxe, acho que um outro viés aí, né? Assim, é como você sempre fala, né? Não tem certo ou errado. Mas, enfim, acho que foi super importante, né? Assim, acho que mostrar diversas visões mesmo, né? Porque, assim, acho que cada um tem sua jornada, e realmente, né? Assim, acho que cada pessoa tem um caminho aí, tem uma missão na vida, enfim. E as coisas vão acontecendo e é como você bem falou, né? Assim, não é que você veio para ensinar ou alguma coisa, mas você veio justamente para compartilhar, né, um pouco da sua experiência. Não quer dizer que todo mundo tem que seguir a mesma coisa, né? Assim, enfim, eu acho que é importante esse contraponto, né? Porque ontem, assim, foi uma mesma coisa, né? Assim, basicamente o mesmo tema, e hoje a gente está falando de visões diferentes. Amanhã acho que é o Alzemir também vai trazer uma outra visão totalmente diferente, né? Muito em cima da visão de mundo dele, do que ele vive aí no dia a dia. Daí eu acho que isso que é o legal, né? Que é o rico desses encontros, né? Então eu, por exemplo, também eu já tive uma empresa, isso daí foi em 15 anos atrás, tive uma agência também de internet, a gente até chegou a fazer alguns sites aí para umas empresas grandes, como a Vivo, ou Petrobras, e até para a Sandy Júnior, né? Então eu até conheci eles lá por conta disso, a gente fazia o site deles oficial. E aí, na época nem se falava, né, em startups, esse tipo de coisa, mas a gente tinha já investidor, a gente tinha um monte de coisa lá, né, meio nesse modelo de startups aí, e aí acabou, por uma série de questões, acabou não dando certo, né, a gente acabou fracassando, a empresa faliu, mas é como você falou também, né, assim, acho que não é só um fracasso, né, acho que é um aprendizado, então eu tive que dar alguns passos atrás nessa questão de empreender. Aí eu voltei para a iniciativa privada lá, para trabalhar como funcionário, mas sempre procurando, né, empreender. E aí, hoje em dia, né, eu estou justamente buscando, né, empreender de novo, construindo as bases para isso. Então, eu acho que vai muito da jornada de cada um, né? Tem gente que acerta logo de cara, já monta uma empresa quando é jovem e dá certo. Se tivesse dado certo, eu estava com a empresa até hoje, né? Eu era bem novo, tinha acho que uns 20 e poucos anos quando eu já era sócio dessa empresa. Mas assim, não foi como a vida aconteceu, né? Assim, mas acho que o importante, como você falou também, é não desistir, né? Então, se acredita num sonho, se tem essa vontade de empreender, de fazer alguma coisa com propósito, assim, não deu certo uma vez, beleza, né? Então, assim, com certeza, os erros que eu tive no passado, eu não vou cometer de novo, né? Então, tinha uma série de questões de administração, de caixa, de gestão mesmo, e com certeza, hoje em dia, eu não vou ter os mesmos... Eu vou ter outros erros, mas não os mesmos, né? Então, eu acho que é isso que é o bacana mesmo, né? Assim, acho que é essa mensagem aí de mostrar essa diversidade, né? Assim, cada um acho que vai fazer sua jornada mesmo, cada um vai ter seu caminho e tá ok, né? Acho que o importante é a gente procurar ser feliz, a gente procurar fazer alguma coisa com propósito e procurar tá bem, assim, com essa história de empreender. É isso, Mori. É exatamente isso. O fracasso e o erro faz parte da trajetória e do processo do empreender, né? Isso faz parte, a gente tem que saber lidar com isso. A gente não pode desistir, né? Na verdade, não pode, né? Não deve desistir. O erro, na minha opinião, não está no fracasso. O erro está em desistir, né? Se eu acredito naquilo, se eu quero resolver aquele problema, se eu acredito no meu projeto, na minha empresa ou nas pessoas que estão comigo, eu não posso desistir fácil, né? Desistir é o caminho mais fácil. Você já disse isso algumas vezes também, né, amor? O caminho mais fácil é desistir. Primeiro fracasso, primeiro problema, qual que é o caminho mais fácil? Desistir, amassar o projeto, jogar no lixo e vamos desistir disso e muitas vezes até colocando culpa no outro, colocando a culpa no sócio, colocando a culpa na família, colocando a culpa no professor, colocando a culpa no chefe. Então, é sempre a culpa do outro. Então, é bem isso. O erro e o fracasso fazem parte, a gente tem que saber lidar com isso e sobretudo, aprender com os erros, né? Aprender com o fracasso foi exatamente isso que você fez lá com o fracasso da sua empresa, aprendeu e não cometeu o mesmo erro de novo. Também cometeu o mesmo erro duas vezes, aí é complicado. Mais alguém? Então é isso, Eli.
Então, ninguém tem mais dúvida, ninguém quer comentar. O povo tá quietinho hoje. Boa Acho que estão noite. cansados. Eu não sei se estão me Boa noite. escutando. Estão Oi, escutando, sim. Amanda. Boa noite. Desculpa aí não estar aparecendo no vídeo, tá? Eu vou só complementar uma coisa que me chamou a atenção, até porque eu estava conversando um dia desses com um amigo. Em relação a sonho e ação, né? A atitude. Eu acho que na nossa vida, em geral, acho que empreender a gente leva para nossa vida, né? Em pequenas coisas do dia a dia. Eu acho que a gente está repleto da palavra quando, né? Quando eu tiver dinheiro, quando eu emagrecer, quando eu, né? Daqui 2 anos, 5 anos. E eu acho que quando a gente fala de sonho e atitude, a gente tem que pensar bastante no apenas começar, né? Vamos dar um pontapé inicial, porque eu ouvi um dia desses em algum vídeo, e eu até concordo que vai ser a mesma dificuldade que a gente tem de começar alguma coisa agora, vai ser da gente dar o primeiro passo daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. E a gente tem que começar mesmo com medo. Eu acho que o medo ele impede a gente de fazer muita coisa. Eu tomo isso pela minha própria vida, né? E ultimamente eu tenho tentado mudar esse mindset e ir para a parte do começar, dar o primeiro passo e seguir em frente, porque erros vão acontecer em qualquer momento da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. E quando você falou disso, eu lembrei muito sobre isso, eu só queria comentar. É isso mesmo, Amanda. Se a gente for esperar o cenário ideal para a gente começar a fazer alguma coisa, seja começar a fazer uma academia, seja para ter um filho, seja para casar, seja para empreender, se a gente for esperar o cenário ideal, a gente não faz, né? A gente perde o time, perde o tempo das coisas, né? Eu acho que o mais importante do empreender é você saber que é uma jornada que não é fácil, é uma jornada que é difícil, mas que é possível, né? Quando a gente tem aqueles números do Sebrae, por exemplo, assustadores, de cada 10 pequenos negócios que começam, 9 ficam para trás, somente um que sobrevive, eu prefiro me enxergar nesse um, né? Se eu estou começando a empreender, eu sei que é difícil, eu sei que eu vou fracassar para caramba, eu sei que eu vou errar para caramba, eu sei que às vezes vai dar vontade de desistir, mas eu prefiro me enxergar naquele um que vai sobreviver do que naqueles 9 que vão morrer. Então, se a gente começar empreendendo, mesmo não sendo nas condições ideais, como você falou, né? Mas começar agora, já sabendo que vai ter dificuldades, vai ser difícil, mas que é possível, eu acho que a gente já consegue começar a gente consegue começar forte, né? Já sabendo disso. Não pode imaginar também que inovação é aquele conto na verdade, empreender é aquele conto de fadas, né? Que é tudo maravilhoso, que eu vou criar uma startup, vou ficar milionário, igual o pessoal do Vale do Silício. Não pode entrar nessa, né? Tem que entrar sabendo da realidade, que é duro para caramba, é difícil, a gente erra para caramba, mas é possível. Se 1 em 10 conseguem, por que eu não posso conseguir? Então, eu acho que esse tem que ser o mindset. Até aproveitando, né, Vitor? Acho que um ponto que é importante também que até eu postei, né, recentemente um stories falando sobre positividade tóxica, né? Aquela mania lá de pegar e falar, não, tá tudo bem, não, vai dar certo, você tem que ser feliz, tem que agradecer as merdas que acontecem na vida, enfim. A gente sabe que isso daí faz mal, né, para as pessoas, assim, que as pessoas acabam meio caindo nessa às vezes. Então, acho que o que a gente está falando aqui, acho que não é bem isso, né? Assim, a gente não quer dar autoajuda aqui, a gente não quer falar, não, tá tudo bem, se não der certo, ok, entendeu? Ficar feliz, agradecer aos céus, né, que aconteceu merda, enfim. Mas acho que também, eu acho que é muito no sentido que para empreender, assim, também é importante estar muito bem preparado, né? Porque assim, eu já cansei de receber pessoas, né, que vieram falar sobre um negócio, vieram falar sobre uma ideia e tinham pouca base técnica, né? Ou não tinha preparação para empreender, né? Então, por exemplo, eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho já com inovação, fazer projetos para multinacional, né? Então, assim, eu conheço como funciona. Então, assim, não é que eu cheguei agora, fiz um curso, vou chegar lá, vou resolver abrir uma empresa, vou empreender, né? Então, assim, acho que tem um processo aí também
que envolve muita dedicação e muito esforço, né, de ir atrás de conhecimento também, né? Porque não é só vontade, quero abrir uma empresa, mas tem a vontade também de querer se capacitar, né, se preparar, tanto tecnicamente, mas também acho que com habilidades emocionais também, comportamentais, para conseguir realmente empreender de verdade, né? Porque só vontade também não adianta. Então, acho que por isso que é importante, né, acho que esses eventos aqui da Hub RO, para a gente trazer um pouco desses insights também, né, para as pessoas. Né? Que assim, empreender é legal, é glamouroso, hoje em dia está na moda, mas assim, você tem que ralar para caramba. Né? E não é só abrir um negócio, você tem que estudar para caramba. Né? Você tem que saber do que você está falando, você tem que saber tecnicamente como que funciona. Então, acho que vai muito nesse caminho também, que a gente sempre fala, né, Vitor, de pegar e tirar um pouco desse glamour, né, de empreender, né. Então, acho que esse ponto também acho que é importante. É o Thiago, acho que levantou a mão também. Olá, prazer. Thiago, daqui de Cacau, Rondônia. Até conheci o Mori, foi mês passado, né, Mori? Eu estou vivenciando... Foi. Eu estou vivenciando muito essa questão de empreender, pivotar, errar, tentar, acertar. Estou no 6º modelo da nossa empresa e vendo a temática da palestra, da conversa, do bate-papo, é basicamente isso. Muitas das questões de empreender está na questão técnica, como o Mori falou, que realmente não adianta só você se esforçar, porque eu sou do mundo de criptomoedas, eu criei uma criptomoeda junto com o pessoal, só que em 2019 para 2020, eu comecei a apresentar para os investidores, fundos de investimentos, e eles não investem em criptomoedas, pela oscilação, pela incerteza. E ali que eu comecei a pensar em desistir do projeto. Só que a gente já tinha chegado no marketing de 117 países, captando leads, visitantes, então o nosso marketing ficou gigante. E aí tinha pessoas que falavam para a gente desistir e eu não. Então, o que eu vejo, né, nessa trajetória, até para não prolongar muito, vai ter muita questão técnica, que é o que o Mori falou, que vão precisar para vocês saberem a ferramenta adequada, o que tem que ser feito, e também não pode desistir, porque vai ter momentos que você vai... eu tive burnout, tive crise de ansiedade, mas por quê? Porque eu estava criando algo do zero que não tem, mas se tiver o gabarito, tiver o modelo, ajuda muito. Então, assim, tem que buscar questões técnicas, não pode desistir. Quando você recebe um não de investidor, você não recebe um não do mercado em si, pivota, refaz o modelo. Se não está dando certo do modelo A, talvez é porque alguma coisa não está encaixando no mercado. Refaz. E aí, que é o legal de você estar nesses encontros, que soma muito. Por exemplo, de ontem e hoje eu já tirei várias ideias que eu vou implementar na minha empresa, vou implementar no meu projeto. Eu não vou tomar muito tempo, senão eu fico falando igual um tagarela até amanhã. É muita coisa e eu acabo falando até demais. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. Mas é legal, Thiago, é legal a sua participação. Obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. Acho que é muito disso aqui o nosso papo, né? Olha que coisa valiosa, assim. A gente falou em muita teoria aqui, né? Enfim, a gente bateu um papo sobre teoria e agora um empreendedor veio falar na prática o que ele está passando lá e as dificuldades e, enfim, a gente aliou aqui a teoria, tudo no papel, tudo na apresentação é muito bonito, empolga, mas ver um cara aqui na prática falar o que ele passa lá. Então, essa construção aqui do evento é muito bacana. Muito obrigado, Thiago, pela contribuição. Eu que agradeço. E, pessoal, acho que até um ponto que eu lembrei na fala do Thiago, e, na verdade, um pouco de todos vocês, né? Desse aspecto comportamental do empreender, de ter nessa resiliência, de ter esses aspectos comportamentais, de não desistir, não jogar a toalha. E eu acho que a gente, criando esse ecossistema assim, do Hub RO, é um elemento também que é estratégico. Às vezes não é só de dentro essa força, essa coisa do empreender, que você vai enfrentar esses desafios. Estar cercado, e por isso é um dos nossos motivos assim, de existência, não só da gente, mas outros atores do ecossistema em outros locais, de criar um hub mesmo, uma comunidade
que vai ter esses momentos assim de chorar as pitangas, de desabafar, de contar os casos, os desafios que enfrentam e trocar essa ideia. Então, gente, né, isso reforça até o convite para a gente, que vocês fazem parte desse nosso meio que a gente está criando aqui no estado de Rondônia. Então, de você se convidar, inclusive, né, se tem parceiros seus da sua equipe, convida para estar aqui, para estar debatendo, para estar nesse mesmo nível assim, de alinhamento que você está tendo aqui com a gente ou outros canais, porque acho que até a analogia que vocês fizeram de alguma forma de, sei lá, se quer emagrecer ou quer fazer um exercício, cara, sozinho você até consegue. Mas, pô, acho que é melhor você ir para o nutricionista, que é alguém que vai te dar uma agenda mais certinha. É melhor você correr, em vez de correr sozinho, bater aquela preguiça aí, 3 dias depois você desiste, você vai lá e chama um amigo para te motivar, nem que seja para bater na tua porta, te ligar, bora, hoje vamos de novo. E acho que empreender é isso, a gente não faz nada sozinho e o Hub acho que é o parceiro de vocês para conduzir, né, no desenvolvimento do negócio, conectar com investidores, conectar com agentes que propiciam o desenvolvimento do negócio de vocês. Isso acho que complementa o que vocês trouxeram, gente. Perfeito. Tirar aquela ideia de que é um conto de fadas empreender, né? Porque muitas vezes acontece, as pessoas criam um conto bonito e acham que é fácil trilhar o caminho, na verdade é cheio de espinhos, né? A gente tem que passar por muitas provações assim para conseguir ter o sucesso e às vezes não é fácil como as pessoas falam que é, né? Como a gente vê, a internet está lotada de gente. Não, vai pegar aqui um produto e vender na internet, você vai ficar milionário. E aí muitas pessoas acreditam nisso e acabam se frustrando no meio do caminho, por ver que não é tão fácil como as pessoas dizem. Então, a gente veio para falar a verdade para vocês, e o Thiago, ele falou muito bem que é o que ele passa e que qualquer pessoa que for empreender vai passar por isso também. É claro que são histórias diferentes, são momentos diferentes, são pessoas diferentes, mas uma coisa é fato, não é fácil, vai ter provações, vão ter um caminho é longo para trilhar, mas é possível, não é algo impossível. E, é claro, nunca esquecer que você tem apoio. Então, agora com o Hub, quem quiser empreender ou quem já empreende, tem esse apoio agora lá com o Hub. Então, procura a gente, entre em contato com a gente, para que a gente possa ajudar, para que esse caminho seja um pouco mais fácil. E é isso, gente. Alguém tem mais alguma colocação? Não, eu vou pedir. Oi? Eu queria falar aqui um pouco. Eu cheguei meio atrasado ontem na primeira aula, né? E fiquei mais perdido do que tudo. Eu tenho assim, uma dúvida, sabe, se eu estou... Porque o meu projeto, no caso, até então, é apenas uma ideia, né? Que eu estou tentando colocar na prática e está em muitas dificuldades. Eu já fiz bastante experimento, mas sozinho. E o pouquinho que eu ouvi de ontem, assim, tentar vender o seu produto. Por enquanto, no caso, o meu produto ainda, por mais que eu tenha feito alguns experimentos, vários experimentos, mas ainda continuam só meus, né? Eu que, na verdade, eu estou tentando fazer pelo menos mais uma pessoa, ou mais duas, ou até, no caso, eu encontrar pessoas que me ajudem a chegar com essa ideia na prática. E só que, no caso, o meu projeto seria projeto de invenção, né, até o momento, mas que eu acredito de que é possível, de que é inovador e de que é bom. E, na verdade, eu estou aqui por isso, né, porque eu não desisti, não quero desistir, porque eu acredito no meu projeto e eu estou em busca dessas pessoas, de alguma forma, me levar até eu provar essa ideia. Era isso que eu queria dizer. Merindo, eu não sei exatamente o seu projeto do que seria, mas talvez talvez uma boa maneira de você conseguir avançar nesse seu projeto é tentar parcerizar de alguma forma com
dependendo do projeto, com uma organização que trabalhe com o que você está tendo aí de solução no seu projeto, né? Por exemplo, você pode procurar, por exemplo, um Sebrae, um Senai, enfim, um Instituto Federal, não sei como que o seu produto poderia se encaixar, procurar essas organizações para tentar, de alguma forma, te encaminhar nesse projeto, entendeu? Então, aliás, eu tive no Senai, em Ariquemes, já 2 vezes, com a professora Cleibson. Já tem bastante tempo que eu estou nesse projeto, sabe? Eu nunca fui... É por isso que eu estou assim meio perdido, porque eu não sou empreendedor, no caso. Empreender sempre no sentido de agricultura, né? No sentido de mercado, na verdade, eu nunca entrei. E essa ideia que eu tenho, no caso, é um produto de invenção, no caso, um produto mecânico. E eu estou buscando ajuda, só que eu estou tendo dificuldades para encontrar. Eu procurei o Senai, eu já andei em diversos lugares. Daí, no caso, eu fui em Porto Velho esses dias, fomos lá numa universidade e eles me indicaram vocês. Enfim, eu estou em busca de uma pessoa para me ajudar a chegar em alguém que me ajude a terminar o meu projeto. A ideia seria exatamente essa. Aí a ajuda do Hub que indicaram o senhor, talvez a Elisângela, então o Mori também, o Adriano, vão poder dar essa resposta para o senhor. Não sei como que o Hub, de alguma forma, poderia te ajudar, talvez te conectar com essas organizações que eu falei, né? Não sei. Não, acho que o primeiro passo ele já deu, que é estar aqui conosco, né, participando dessa semana de empreender, então esse já é o primeiro passo. Mas como o senhor mesmo falou, não tem muito conhecimento de empreendedorismo, então o primeiro passo, eu acredito que seria, o próximo passo, na verdade, seria entender mais sobre, como foi a fala do Mori, né? Não é só ter o projeto, não é só ter a ideia, mas você tem que entender sobre negócios também, porque o seu projeto é um negócio, você está buscando empreender. Então, tá com a gente, sempre ligado nas redes, nas nossas próximas capacitações que vão ter, maratonas que vão ter, sempre buscando esse conhecimento, não só do Hub, mas tem várias instituições, tem até o próprio Sebrae que dá muita capacitação para preparar esse lado, para justamente essa parte que o senhor está com dificuldade de saber como fazer, que dá uma luz, né? Como eu vou fazer isso? Como é que eu coloco meu negócio à tona? Como é que eu coloco meu negócio no mercado se eu não tenho esse conhecimento? Então, buscando mais conhecer sobre negócio, buscando conhecer mais sobre mercado, essa luz vai surgir e aí o senhor vai conseguir se encaixar o seu negócio, a sua ideia com o negócio, o modelo de negócio. E acho que até tem bastante casos, né, assim, de fundadores com um pouco mais de experiência, né, quando fundaram suas empresas. Então, acho que assim, nunca não tem idade certa, né, para empreender, para tocar um negócio. Acho que o único ponto mesmo, Almerino, acho que é pegar e de repente, acho que participar mesmo, né, das iniciativas aqui do Hub RO, e até ver se você conhece, né, começa a conhecer outras pessoas também, de repente podem te dar outras visões. Então, aqui mesmo, né, assim, tem o Alzemir, que é especialista em marketing digital, de repente pode te dar uma visão diferente também. O Michael, né, que também é consultor de inovação, de repente pode te dar uma luz em alguns temas, algumas coisas. Então, acho que tem muito essa questão de conversar, né, de procurar as pessoas, abrir a cabeça, né, para ver outras visões, outras opiniões também, porque, assim, em geral, o que acontece muito também é que o empreendedor, às vezes, ele é muito teimoso, né, então tem uma ideia, se apaixona por uma ideia e não quer mais sair dela, né, então acho que é importante também ter essa mente, né, flexível, de poder pegar e entender, pô, de repente, será que meu projeto é tão bom? Será que meu projeto ele vai ter mercado? Né? Como será que eu posso aperfeiçoar ele? Como será que eu posso tornar ele viável?
né? Então, assim, eu acho que hoje em dia, acho que o mundo hoje em dia está muito mais flexível nesse sentido, né? Que antigamente era muito difícil, né? A gente pegar e aceitar conselhos de pessoas mais novas, né? Ou, de repente, uma pessoa mais nova ser minha chefe, né? Isso daí não existia antes. E hoje em dia é muito normal isso acontecer, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm informações, têm características diferentes. Então, de repente, para um determinado tema, eu posso ter uma chefe, uma pessoa que vai saber muito mais do que eu, né? Então, a Eli, por exemplo, ela vai ser minha chefe, vai saber muito mais sobre eu algum tema, e ela vai ser a pessoa que eu vou ter que responder, né? Então, acho que é importante, né, ter esse olhar, assim, né, de mente aberta mesmo, para outras opiniões, né, compartilhar sua ideia, ouvir a opinião dos outros, o que eles acham, para você poder, acho que, evoluir no seu projeto aí. Perfeito. É isso, perfeito, tranquilo. Então, eu deixei as redes sociais do Hub aqui de novo. Tem ali o link do grupo do WhatsApp, tem o link do WhatsApp para vocês, quem quiser utilizar o espaço lá, marcar. E tem um site, tem as nossas redes sociais em geral, que é para sempre estar ligadinho nos nossos eventos. O edital a gente vai anunciar também no site, vai anunciar nas nossas redes, então estão sempre ligadinhos. E eu queria propor para vocês ligarem a câmera, que está com a câmera desligada, para a gente tirar uma fotinha, né, para registro aqui do momento. Então, o pessoal está meio tímido aí. Abrir as câmeras só para a gente tirar um print rápido, para a gente finalizar. Bora, pessoal, abrir essas câmeras aí. Bora, Jeane, Amanda, O Gesiel aí, o Brega. Gesiel. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estou só aqui curtindo aqui a live. Parabéns, Vitor Hugo, pela exposição. Valeu, parabéns Gesiel. a todos que estão participando aí, galera. Tamo junto. Boa. Vamos lá? 3, 2, 1. E perfeito. Show. Então, eu quero agradecer ao Vitor mais uma vez, né, pelo bate-papo de hoje, corrigindo. O bate-papo de hoje foi muito bacana, muito enriquecedor. Amanhã a gente tem mais bate-papo, tá, gente? Amanhã é com o Zemir. A gente vai bater um papo com a gente também. Sexta-feira também, até sexta, essa semana vai acontecer, então sexta-feira também. Então, fique ligadinho, a gente vai mandar o link para vocês no e-mail, tá? O link de acesso amanhã também. Então, fiquem ligadinhos no e-mail que a gente vai mandar. Amanhã também é no mesmo horário, 7h30, horário de Rondônia, tá? 8h30, horário de Brasília, tá bom? E qualquer coisa, procura a gente nas redes sociais, procura a gente lá no grupo do WhatsApp lá, que a gente ajuda vocês, ou vai lá no Hub também bater um papo conosco, quem é aqui de Porto Velho, a gente está sempre aberto para conversas, para tirar dúvidas. Então, se vocês se interessarem, quiserem saber mais sobre, vem procurar a gente no Hub, nas redes sociais que a gente atende vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês e uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, Eli. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Oi. Até amanhã.